Vou trazer um tema para te perguntar, que nem entra no nosso roteiro aqui, mas eu ouvindo hoje cedo o podcast Foro de Teresina, a repórter Thaís Bilenque trouxe uma informação de que a PGR, em uma coisa que a gente nunca tinha visto falar, pelo menos, mandou uma comunicação para o advogado do Mauro Cid perguntando se ele não queria delatar direto para a PGR. E também mandou, nesse mesmo pedido, dizendo que a Polícia Federal poderia compartilhar as informações com o Mauro Cid. Duas coisas. Primeiro, o Cid vai precisar agora apresentar nessa próxima fase as provas do que disse nas delações. E segundo, você já tinha visto falar na PGR propondo delação para alguém e não o contrário? Bom, na verdade é assim. Durante toda a Lava Jato, quem propunha para as pessoas fazerem delação eram os procuradores, né? E isso virou um grande problema. Não está escrito na lei de quem deve propor a delação. O que há nessa discussão toda, uma disputa que o Ministério Público perdeu o trem da história, porque, em face dos abusos da Lava Jato, tudo que aconteceu, essa questão da delação, eu mesmo sou subscritor de uma ação junto ao Supremo, em que nós propomos, eu, Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva, André Caran Trindade, nós propomos numa DPF, patrocinada pelo PT, inclusive, essa ação, uma DPF tem que ser um partido político, a gente está trazendo 9 sugestões para aperfeiçoamento da delação premiada para que não se repita os erros do passado. Pois foram exatamente os erros e os abusos que levaram o Supremo Tribunal, isso é notícia, é fato, que por 8-3 em 2020, 2021, o ano não lembro agora, é recente, por 8-3 o Supremo disse que a polícia também poderia fazer a delação diretamente, sem o Ministério Público no meio, o Ministério Público fica sabendo depois. Por quê? Porque o Supremo deu o troco, o Supremo explicou e numa decisão disse, olha, tudo que vocês fizeram tem problemas, vamos deixar a polícia também entrar nisso, porque a polícia era sempre deixada de lado nessas questões, o Ministério Público avocava isso. Agora, o Ministério Público, protestando com relação a isso, não concordou com a delação do Mauro Cid, nem tinha que concordar, porque a Polícia Federal pode sozinho. O que acontece agora? Atravessamento, tentando, talvez, propor diretamente ao advogado Mauro Cid, segundo consta, eu não sabia, fiquei sabendo agora. E isso é um problema, porque se já está colocada a delação pela polícia e já homologada pelo Supremo, não me parece adequado que a Procuradoria da República faça um atravessamento e ofereça diretamente ao advogado do Mauro Cid essa delação. Isso é mais um problema dessas relações institucionais que foram se formando no Brasil, em que se formam ilhas de poder que não se comunicam, e quem acaba perdendo tudo isso é a cidadania, essa coisa toda. Se desde o início o Ministério Público tivesse seguido o protocolo nas delações, não tivesse exigido que advogados se afastassem para facilitar melhor as delações e tudo isso, talvez o Ministério Público não tivesse perdido o monopólio que tinha. E essa notícia agora é bastante preocupante, né, que você me traz, de que há uma oferta direta. Primeiro, oferta já é um problema. E uma oferta depois da delação feita é duplamente problemática. Eu não sei a data do ofício, né, da Procuradoria, nesse caso. Seria bom saber se é antes ou depois da homologação pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, gente, que tudo que o Mauro Cid disser nessa delação, ele tem que provar. E tem novos elementos aqui que envolvem ele também, ajudando a Veja só, Vivi, deixa eu só dar um up nisso que você está dizendo. Veja, delação não é prova.
Delação é meio de prova. Vamos deixar isso muito claro. Disse para o Globo, aliás, eu dei uma longa, respondi uma longa entrevista para o menino do Globo, e ele botou 5 linhas ou 6 de tudo que eu falei. Eu fiquei impressionado como o jornalismo faz as coisas. Daí eu perdi, eu estava no avião, eu fiquei meia hora respondendo tudo, e aí depois eu olho na reportagem 5 linhas, e digo, pô, mas eu gastei uma energia bárbara sobre isso, mas enfim. Então, eu quero dizer, ele é meio de prova, não é a prova. Portanto, você diz assim, ele tem que provar, não. O Mauro Cid não precisa provar, ele precisa fazer os indicativos, porque como delação é um meio para atingir um fim, não é o próprio fim, ele pode inclusive dar informações verbais que possam conduzir à procura das provas. Então, eu acho que a sua pergunta é fundamental para que a gente possa, né, no imenso no universo de nossos telespectadores, de entender o caráter, Eduardo, daquilo que é a delação. A delação não é o todo. A delação é um caminho para chegar. Portanto, uma frase na delação pode valer muito, mais do que um documento, às vezes, porque pela frase, pela informação, vai se buscar outros elementos, né? Então, é fundamental que nós esclareçamos isso e não pensemos assim, mas ele não tem prova, não poderia dizer. Mas se ele sabe e diz onde se pode conseguir, está dentro do padrão de delação como meio para atingir um fim. Sim.